Boa tarde, nós estamos aqui com a realização de mais um evento que faz parte do nosso projeto Sonhando em Poesia. Esse projeto, eu já disse, como na outra primeira roda de conversa, foi contemplado pelo edital Chamada Emergencial de Premiação número 1 de 2023, Literatura Resiste, Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio. Mais uma vez, agradecemos a nossa eterna gratidão pelo incentivo à cultura e literatura em nossa cidade, em São Gonçalo. Hoje estamos aqui com mais 4 convidados, com pessoas super envolvidas com literatura, para batermos mais um papo, né? Algumas pessoas já participaram das outras e a gente vai colocando, porque quem ama literatura e quem ama ajudar a desenvolver a cultura em nosso município está sempre presente conosco nesses movimentos, né? Eu sou Ana Cecília, sou pedagoga, pós-graduada em planejamento e técnicas de ensino. Não faço como pintora, né? Mas pinto em tela, já pintei bastante também em porcelana, né? Gosto de escrever, né? Sou metida, né, a escrever, né? E já fizemos assim algumas exposições também de pintura, inclusive com minha colega aqui também, que é artista plástica de primeira, entendeu? Nós fizemos ali no Shopping São Gonçalo, com a nossa professora de artes, né? E já participei de outros eventos, em escola, promovendo eventos também, com alunos, criando festivais de poesias, e a gente vai tentando ajudar o nosso município nessa questão de melhoria da nossa cultura, né? Nós temos aqui ao meu lado a professora Neuza Cunha Bastos, né, que também é pedagoga, é professora já aposentada, mas continua fazendo as coisas em prol da educação. Uma artista plástica com várias premiações obtidas em São Gonçalo, na cidade de Niterói também, né? E sendo 34 anos que ela ficou no Instituto de Educação Pré-Anança de São Gonçalo, onde eu também fui professora e trabalhei lá durante 20 e tantos anos até me aposentar como professora do curso de formação de professores. E temos também nosso amigo aqui, incansável, na luta pela cultura em São Gonçalo, que é o Fábio Hartmann, né? Um dos maiores empreendedores da cultura em São Gonçalo, proprietário da Galeria Sintonia Cultural, é artista plástico, ativista da cultura há mais de 20 anos, um dos fundadores do Sarau Sintonia, colunista de jornais, possui mais de 10 obras de artes vendidas e mais de 30 produzidas. A professora aqui, a Lígia, que é mestre em teologia, escritora, trovadora, cantora e muitas outras coisas que, se a gente for enumerar aqui, a nossa roda de conversa vai ficar em torno dela, né? Acadêmica, internacional da FEBACA e outras. Presidente fundadora do NAI, de Niterói, Rio de Janeiro, e possui várias obras publicadas, né? A professora Adriana Duarte, que também dispensa apresentações, sempre atuou e continua atuando, né, na área de artes e artes plásticas, música, dança, teatro, literatura, composição de músicas, poemas, peças teatrais, escrito e realização de vários eventos em São Gonçalo, eventos esses que eu tive a oportunidade de assistir, muito bem produzidos e todos com muito sucesso, e atuou como docente desde 1997 até a presente data, e que assim seja por muitos e muitos anos, né? Devidamente apresentados, então, todos, vamos começar essa roda de conversas, né? Mais uma vez à tarde aqui, falando um pouco do mercado de literatura local. A pandemia do Covid teve um grande impacto significativo nas cadeias de suprimentos, nas operações de livrarias físicas e nas realizações principalmente de eventos, uma vez que a gente não podia juntar pessoas. Ao mesmo tempo,
muitos leitores aumentaram o consumo de livros durante alguns períodos de isolamento. Vocês acham que a pandemia teve algum impacto mais positivo ou negativo no mundo da literatura? O que a gente pode pensar em termos de pandemia? Se realmente houve isso, o impacto mais positivo ou negativo na literatura? Se poderíamos dar o prazer da sua fala, Lígia, primeiro? Prazer mais uma vez estar aqui, né? Mais um evento, tá belíssimo, uma galera curtindo com a gente, tanto negativo lá como aqui. Obrigada por vocês estarem conosco, um prazer. E falar sobre a pandemia, se teve o lado positivo ou negativo. Tivemos falar o lado negativo primeiro, que foi se fechou muitas instituições, né? Muitas instituições e mesmo agora ainda estão caminhando meio capenga. Mas eu acredito que o lado positivo, não de forma alguma, falando sobre as perdas, né? Mas sim, a forma positiva foi que a produção literária aumentou. Por quê? Porque imagine, eu tenho, esse meu livro aqui foi lançado na pandemia. O primeiro livro publicado foi lançado em 2019 na pandemia. E eu tenho até um poema que eu falo impagável, né? Que a arte, a literatura salvou as pessoas na pandemia. Que eu falo no meu poema o seguinte, que imagine você ficar esses anos, nós ficamos quase 3 anos presos, dentro de casa, sem nada para ler, ouvir ou assistir. Temos todo mundo doidão, pinela, não sei como é que seria dentro de casa. Então todo mundo foi se salvar aonde? Tivemos nossos primeiros heróis, foram os nossos médicos. Esses aí, os nossos primeiros heróis, mas os segundos heróis foram os artistas. A literatura, os nossos atores. Quem é que não foi para a televisão e consumiu todos os filmes, séries, né? Quem é que não foi lá para a sua estante, consumiu todos os livros que tinha, né? E muitos também se refugiaram na pandemia na escrita, externalizando as dores, as perdas, as ansiedades. Então, hoje em dia, a gente está até movimentando mais um nicho literário, porque um monte de gente que nunca escreveu começou a escrever na pandemia. Foi um período de se reinventar. Se reinventar, exatamente. E muita gente se tornou escritor na pandemia, porque começou a vir as ideias e externalizar aquilo que estava aprisionando, né? Era o refúgio. Então a arte, depois dos médicos, foi a cura e foi a salvação da humanidade. Isso é certo, isso é fato. As estatísticas, né, dizem por si que foi o nosso refúgio, né? Que precisou de socorro para o hospital, que precisou sobreviver, foi para os livros, foi para a TV, foi para escrever, foi para, né, fazer algum tipo de arte. E em relação a, por exemplo, que fechou-se os locais, aí, no meu caso, né, eu sou a curadora do Sarau Cidadania Cultural, produtora do Dom Sarau, a gente foi para o virtual. O lado positivo foi que por causa da pandemia, antes da pandemia, existe uma feira internacional, que é a Feira Confederação do Livro, lá do México. Só que conforme veio a pandemia, elas foi por virtual, se tornou a Feira Virtual do Livro, Feirinha Virtual do Livro. E aí começou a ir pelos países e fomos agregando pessoas de todos os países. Hoje a feira tem gente do Japão, do México, Itália, a gente já foi por tudo quanto é país, levando os nossos artistas a se apresentarem lá fora. A criatividade criou coisas diferentes. Eu lembro, só num adendo, e quando a gente fazia aula de pintura, não se pôde mais fazer, todo mundo assim, junto, né? E a minha professora de arte criou um projeto, feito assim, um painel grande, e ela mandou um pedaço de plano de tela para cada um, daquele tamanho.
E o título era Olhando pela Janela. Então, vocês que todo mundo olhando pela janela. A gente teria que pintar alguma coisa que visse da nossa janela. Seria uma produção que foi feita nesse sentido no projeto. Quer dizer, o caso da gente reinventar. A feira foi criada. Então, essa feira ela acontecia presencialmente, né, lá no México, né? Nós fechávamos lá vários bairros da cidade e faziam essa feira. Veio a pandemia, eles foram para o virtual. E no virtual começaram a chegar embaixadores, que eu sou embaixadora cultural, represento o Brasil nessa confederação há 5 anos consecutivos. E aí foram trazendo, e foi uma forma dos artistas terem onde mostrar a sua arte e não parar. E não parar. Também eu faço parte, né, do coletivo aqui, Amigos Diversos, e tem um coletivo que a gente também realizava saraus presenciais, só que veio a pandemia, a gente teve que parar, e aí nós fomos para virtuais. Eu cheguei a fazer todo dia tinha sarau. Todo dia tinha sarau online, ficava até 2 horas da manhã, porque as pessoas estavam naquela necessidade de externalizar aquilo que estava brotando, escrevendo muito, e então a gente foi para a internet. Não tínhamos que você pensar na pandemia, né? Não ganhamos até o Coletivo Afeto Poético ganhou pela PERJ um destaque cultural, de lives. Destaque cultural de lives. Lá nós fazíamos desafios poéticos, aí era muito bacana, porque nos desafios tinha vezes que, dependendo do tema, teve uma vez que eu me fantasiei de juíza. Eu peguei emprestado com uma amiga minha que era advogada, consegui uma beca lá do juiz, veio, me fantasiei. Eles tinham que criar textos que viessem até mim e eu ia julgar se aquela minha causa era acusado ou liberado. E aí, assim, absolvendo isso, ou culpado, absolvido, sobre todo tipo de literatura. A gente foi ali movimentando para que as pessoas não parassem, não prostrassem, não caíssem com depressão, não ficassem atordoadas dentro de casa. Então, a pandemia, a gente agigantou muita gente. Por exemplo, aqui na nossa cidade, tem uma escritora, que é a Josilene Nega Black. Ela é cuidadora de idosos. A primeira vez que ela leu uma poesia online foi no Coletivo Afeto Poético, foi comigo, não. E hoje ela está aí, vindo para tudo, até para a Bahia, já foi chamada para ler poesia. Então a gente tem testemunhos de pessoas que estavam até doentes em cima da cama e lendo poesia em cima da cama, na live. Renasceram. Quer dizer, não se entregou. Ela começou a escrever poesia, se apresentava na live na cama, né? E se fantasiava, né? Teve campanha política, tivemos de tudo quanto é personagem. Dia das crianças, né? Eu me vestia de menininha, e aí eles vinham, tinha que fazer um texto para me convidar para brincar, tinha que me convencer a brincar com eles, foi muito bacana. Então, teve o lado ruim, mas a gente fez do limão uma limonada e não deixou a pandemia nos destruir, né, totalmente, através da arte, da literatura. Então, muitos começaram a escrever ali, por exemplo, a Josi, que começou na pandemia, ela cuidadora de idosos, escrevia, deixava a cuidada dela lá, e ela leva poesia no cantinho. Ela hoje está com o seu segundo livro publicado, que ela começou na pandemia. Então, eu sou muito da perspectiva que nós não devemos olhar o copo meio vazio, sim, meio cheio. E se esvaziou porque a gente usou, consumiu, a gente realizou, então vamos voltar a encher, produzir novamente. Copo vazio é sinal de que matou a sede. Exatamente. Muito bom. Né? Então, pode agora boa tarde, Adriana. Boa tarde. Então, complementando, porque acho que ela já falou tudo, né? Obrigado, Lídia. É só pegando carona nas palavras da Lídia. Ela que falou. Vamos beber. Mas complementando mesmo, porque eu acho que o ponto é esse aí. Eu acho que teve, né, o seu lado positivo, o seu lado negativo. Claro que todos nós dentro de uma escola, a gente
ficamos assustados depois, até porque no período da pandemia a gente não tinha ideia, né, de que estava acontecendo, porque eu dou aula manhã, tarde e à noite, né? Então realmente é o dia inteiro na escola. Eu lembro muito bem quando, né, se teve esse alarme todo, foi uma sexta-feira, eu tinha terminado de dar aula, aí tinha Carlinhos, né, Adriana, segunda-feira não vai ter aula não e tal, mas é porque depois vamos ver como é que vai ficar, né? Ah, mas o que estava, não sei o que, aí foi uma coisa, né, assim, que a gente não estava tendo a noção, né, de que estava acontecendo, né, quem trabalha assim, direto, a gente, exatamente, a gente pegava alguma coisa assim de informação, mas quem trabalhava o dia inteiro mesmo, né, então, aí depois nós voltamos, só sei que dali a gente ficou um bom tempo sem voltar. E nós tivemos todos, principalmente os professores, tivemos que nos adaptar, tivemos que ir para a internet, sim, tivemos que trabalhar online de casa, né, e onde a gente não deixou também, né, a peteca cair, porque a gente continuou fazendo os projetos, né, o show de talentos online, fizemos também o festival de poesias também online, e o que eu notei foi a participação da família. Ali, às vezes a criança, né, no show de talentos, que não era virtual, ela vai lá, se programa todinho e tal, lá, se apresenta, o festival de poesias também. Só que em casa, virtualmente falando, né, eu observei a presença da família em alguns momentos, em alguns eventos, em algumas apresentações, né? Então teve sim seu lado positivo, seu lado negativo, acho que devastador, não seria nem o lado negativo, né? Acho que, nossa, foi devastador, cada um que sentiu ali perto da gente essa sensação, né, de morte, de perda, né? E com certeza cada um de nós, né, tivemos alguém para falar, né? Tivemos pessoas da família, amigos, pessoas próximas, então teve o lado da dor, né? Mas como a Lídia colocou muito bem, a gente deu a volta por cima, né? Foi um copo que foi esvaziando, mas a gente ao mesmo tempo foi enchendo também de esperança, de amor, né? De empatia, né? Então acho que teve esse lado positivo. Já que você falou em educação, acho que foi uma oportunidade maior para que os pais conhecessem seus filhos. E a estrutura deles pudessem, em alguns lugares, ser assim, refeita. De amor, de compreensão, de conhecer. Porque, na verdade, os pais que trabalham com o tempo não conhecem seus filhos. Foi. Teve essa aproximação familiar, né, onde as pessoas tiveram que conviver, né, com a família, né, sobreviver, né, com a família ali, né. Então, as pessoas que trabalhavam o dia inteiro e tal, você teve que ficar em casa, né, e viver ali, ter esse olhar mais apurado também, né. E é claro, também fazendo a leitura, né, buscando ler mais, assistindo mais filmes, mais conteúdos assim também. E uma vez que os filhos estavam em casa e estudando online, os pais tiveram que participar mais da vida estudantil dos alunos e sentir qual era o trabalho numa escola, uma vez que eles estavam fazendo em casa. Exatamente. Ou seja, né, Ana, tiveram que ler, né? Tiveram que aprender, tiveram que conhecer, né? Então, acho que isso teve esse lado também. Eu tenho um amigo, infelizmente ele partiu, né? Foi o Jorge Gomes. Ele escreveu um livro falando sobre opostos sobre o mesmo teto. E aí foi como a família tem que se reinventar de estar convivendo, presos em casa, cada um com seu temperamento, a dificuldade de um entender o outro no meio daquilo tudo ali. E aí ele fez um livro fantástico, Opostos sobre o Mesmo Teto, falando sobre isso, sobre a família estar sob o mesmo teto com suas diferenças, né? Que antes era assim, o pai ia para um canto, cada um para um canto, mas na pandemia todo mundo estava junto. E aí vem uma outra crise, né, existencial da convivência, e ele brilhantemente fez esse livro, né, infelizmente partiu, teve câncer, partiu com uma grande perda, né, mas ele deixou esse legado, que eu gosto do mesmo teto. Já de conhecimento e conhecimento, né? Acho que é isso.
vamos agora, professora Neuza. Oh, Deus. Você tem que dizer, Chegou Neuza, a minha pra vez. gente. Chegou a sua vez. Chegou a minha Não dá pra vez. A fugir. amiga Lígia, a Adriana já falaram assim, tantas coisas, né? Que envolveram esse período que a gente passou aí, né? Em relação à criação, em relação à produção, em relação ao comércio de livros, principalmente, né? Que tiveram que fechar, alunos que tiveram que se adaptar, professores a criar novas formas, né, de trabalhar essa parte criativa, literária, né, de arte com as crianças, né? Eu vou falar um pouquinho sobre os idosos. Nesse período, muitos idosos, né, que ficam, a maioria, né, sozinhos em casa e convivendo às vezes com famílias, idades, uns convivendo, né, dentro de uma família, com filhos, com noras, netos, né, e tiveram a possibilidade, esses que estão lá com seus netos, tiveram a possibilidade de trazer os livrinhos ou a avó, né, que com o tempo esse costume foi se perdendo de contar histórias, de ler histórias dos netos, né? Isso criou uma relação, que é um ponto positivo, né? Eu conheço tenho muitas amigas que são avós e que testemunharam que quase não ficavam com os netos porque eles tinham atividades fora de casa, na escola, balé, aula disso, daquilo, e praticamente a avó não ficava. Então a avó teve a oportunidade de começar a ler, contar histórias e participar mais da vida dos seus netos, né? Outros idosos que ficam sozinhos, tiveram que ficar sozinhos, eu principalmente, que eu fiquei com medo terrível dessa coisa, eu fiquei dentro de casa realmente sem me comunicar com ninguém. Meus filhos chegavam lá em casa, minha casa não sobrava, a gente ficava conversando da janela, eu na janela e eles lá embaixo na entrada, principalmente porque são da área da saúde e o medo era muito maior de transmitir alguma coisa para mim na minha idade, né? Então, isso fez com que eu e algumas pessoas que a gente conhecia, nós montamos um grupo de leitura. Então, nós temos até hoje o nosso grupo de leitura. Então, nesse grupo funcionava de maneira que a gente, cada mês não era uma coisa assim, com um tempo limitado, nem com questões ou temas. O grupo indicava livros, vamos ler esse agora. Então nós líamos e virtualmente a gente conversava sobre o livro, sobre o que queria dizer o autor, sobre aquele tema representava na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com nossos familiares, com nossos amigos. E com isso nós começamos a ler livros que na época de escola, quando a gente foi obrigado a ler, a gente ficava danado da vida. Por que eu tenho que ler isso e tal? Então nós começamos a ler livros que já tínhamos lido também, outros não, mas com uma outra visão. Então, virtualmente, mas toda semana nós tínhamos os dias do nosso encontro e a gente passou a ler muito mais do que a gente lia, porque eu sempre gostei de ler, sempre estive ligada à leitura, né? Sou professora, como Ana Cecília, trabalhava no Instituto de Educação Clarianense, com alunas do curso de formação de professores, então sempre estive ligada à leitura. E desenvolvia com as alunas projetos através da leitura infantil, para a faixa de idade das crianças, que era um trabalho que elas iriam fazer. Então desenvolvi muitos projetos que até foram sucessos na escola, onde a gente dividia a turma em grupos, os grupos
escolhiam, cada um trazia um livrinho infantil para o seu grupo, e ali elas discutiam em qual deles eles iam trabalhar. Depois eles, de escolhido, eles recriavam, reescreviam a história, reescreviam e depois disso pronto, eles montavam um livro para trabalhar com as crianças. Cada grupo tinha o seu livro, tinha montado o seu livro. Então, o grupo, a turma inteira, depois escolhia um livro para transformar numa peça de teatro. Então, a gente trabalhava a arte através da literatura de forma variada. Tinham que ler, tinham que reescrever, tinham que fazer, montar um novo livro e depois ainda transformar numa peça de teatro. E dessa peça de teatro, a gente tinha os grupos que os que iam ser os atores, o grupo que ia trabalhar com os convites, a produção, a música. Então acabava envolvendo até as vestimentas. Muitas vezes eu até levei máquina de costura para a sala de aula para fazer o figurino das peças. E era um sucesso, porque a gente convidava as crianças das escolas de educação infantil, onde elas faziam o estágio, para vir para o teatro da escola para assistir a apresentação das peças. Então, sempre estive, não sou professora de literatura, mas a educação envolve tudo isso, envolve todo tipo de arte, né? E desenvolver isso na criança faz com que esse hábito da leitura fique para o resto da vida. E ele se torna um adulto melhor e mais produtivo. Melhor e Inclusive, produtivo. fazendo até um adendo, já que nós falamos aqui, estamos em São Gonçalo, queremos difundir a cultura mais em São Gonçalo e crescer. A professora Neuza teve um trabalho muito bonito que eu assisti, em que ela fazia todos os levantamentos sobre São Gonçalo, fazia tudo isso. Inclusive tem um material dela muito bom, feito de autoria dela, com os alunos dela, que ela cedeu até para jornalista, para alguém, para que fosse publicado e aproveitado em São Gonçalo. Não sei se ele fez isso usando o meu nome. Usando o meu nome? Sim, ele inclusive Trabalho tem muito uma, bem feito dela. tem uma reportagem que ele fez, se não me engano, ano passado, em que ele utilizou até fotos do trabalho que nós fizemos. Foi conhecendo São Gonçalo. Esse trabalho envolvia pesquisa de campo, onde as alunas... e eu deu muito trabalho no início para a gente montar, porque eu não reuni, eu trabalhava com 5 turmas, e eu não reuni os grupos, formando grupos nas salas. Eu tive que fazer um levantamento dos bairros onde moravam as alunas das 5 turmas que eu dava aula. Então eu reuni as alunas, mesmo que fossem de turmas diferentes, mas que morassem no mesmo bairro. Por área, né? Porque aí elas conheciam melhor o lugar, conheciam as pessoas, podiam fazer entrevistas, e ali elas começaram a montar a história do bairro onde elas moravam. E com isso nós tivemos a história de praticamente todos os bairros de São Gonçalo na época, que foi em 2002. Então ficou um trabalho muito interessante, muito bom, que é um trabalho. Vamos ver quando a obra vai ser concluída para a gente poder assistir e estar lá para aplaudir o trabalho, porque seu foi de pesquisa, o trabalho maior, e agora é só da publicação. Quando eu me aposentei, e aí eu conheci o Eric, né? Que acho que vocês. O Eric Bernardes, né? Então ele conheceu o meu trabalho, achou um trabalho super interessante. E eu tinha muitos trabalhos desses lá em casa. Então eu cedi o trabalho para eles, porque ele faz um trabalho muito interessante sobre o município de São Gonçalo, né? Isso mesmo. Então, mas assim,
eu estive sempre envolvida com essas coisas. E agora, depois de que não estou mais na sala de aula, eu continuo fazendo a leitura, participando de grupo de leitura, que é muito interessante porque a gente conversa muito sobre os autores, a forma com que eles escrevem, a forma com que a gente percebe o que eles escrevem. Então, essa época da pandemia, que eu fiquei bem isolada, os livros foram a minha companhia. E aí a gente teve aí a posição da professora Neuza, a gente já viu que ela já tem bastante coisa pelo nosso município, né? Vamos ver agora o retorno da produção. E temos aqui novamente conosco, nessa roda de conversa também, o Fábio, já nosso incansável amigo, né? Da difusão da cultura de São Gonçalo. Vamos lá, Fábio. Vamos nós. Boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Obrigado, Ana, mais uma vez pelo convite. Boa tarde, Adriana, Lígia, Neuza, minha querida artista plástica, que expõe muito lá na Não se Galeria Estudante preocupe, que Cultural. daqui para frente vamos dar bastante trabalho para vocês. Com certeza. E sabedor que a Lígia iria ser convidada, eu vim hoje prestar homenagem a ela. Segura por gentileza. Que lindo, obrigada. Agora explica aí para a nossa plateia o que é essa homenagem. Essa camiseta foi um presente que a Lígia me deu no aniversário do 2º ano do Dom Sarau. Né? O Dom Sarau é um sarau extremamente cultural, extremamente literário, onde a Lígia o criou e com muita maestria vem coordenando toda a realização dos eventos e cada vez mais trazendo mais talentos do nosso município, de outros municípios e até, como é que se fala? Quando a pessoa iniciando novos talentos, né? Descobrindo novos talentos. Descobrindo e despertando. Despertando. Né? É uma coisa que sempre também aconteceu lá no Sarau Sintonia Cultural. Né? Tem até hoje eu não vou fazer o jabá dele aqui não, mas ele começou fazendo uma enquetezinha teatral lá, né? Sketch. Hoje ele está com uma casa de arte, uma escola de teatro. Olha que maneiro, né? Enfim. Mas vamos lá falar sobre O efeito da pandemia com relação à produção de livros literários. Eu não vou entrar no mérito aqui da saúde, que realmente foi um período muito triste para a nossa humanidade. É um vírus que vai permanecer aí por resto de nossas vidas. Né? Graças a Deus, aqui vem muito mais ameno agora devido à ausência das vacinas. Né? E viva a vacina e viva a medicina. Mas a Lígia foi muito feliz, né, pelos comentários dela, todos foram muito felizes, né? Mas essa parte que a Lígia passou a coordenar os saraus virtualmente foi muito legal. A Lígia estava lá em casa, ela, Fábio, o sarau de Sintonia Cultural hoje vai estar não só no México, você foi muito simples também, Canadá, Argentina, Estados Unidos, Reino Unido. Itália. Então, começou, o pontapé, o startup foi no México. Né? Porque a feira é do México. E aí ela saiu do México. Então, a feira do México, a origem dela, a base, né? A feira era presencial no México. Uhum. Quando ela foi para o virtual, ela ganhou o mundo. Né? Então, nós transitamos praticamente todos os países da Europa, França, Itália, Roma, Reino Unido, Chile, Argentina. Tivemos a feira virtual do livro do Brasil. Foi lindo a do Brasil, gente. Quem tiver a oportunidade de ver esse vídeo eu tenho muito orgulho de falar. Posso falar sobre isso? Tivemos essa primeira feira virtual do livro. A gente já passou por todos os países, se você imaginar aí, mais de 10 países nós já levamos Sintonia, o Dom. E tivemos a do Brasil. E a do Brasil, não, eu sou embaixador cultural, mas não sou única. Existem outros embaixadores culturais do Brasil espalhados pelos estados. Mas eu sou a mais antiga embaixadora cultural da feira, foi a primeira, né? A convite da Lorena Alejandro, que entrou no nosso coletário de Sintonia Cultural, né? Um beijo.
Lorena Alejandro, besitos, querida amiga. Através dela, ela nos levou, né, lá para a feira e depois eu recebi o convite de se tornar embaixadora. E aí, quando nós tivemos a edição no Brasil, foi muito bacana, porque quando a feira virtual começa, a pessoa que abre, né, eu fui convidada para abrir e receber todas as embaixadoras, geralmente elas apenas saúdam a todo mundo e começa a chamar as embaixadoras, né? Vem Lorena, vem Lupita, vai chamando e elas vão falando um pouco sobre o que elas vão fazer na feira. E eu peguei e fiz de uma forma diferente, permite? Eu fiz assim, eles começam assim a feira virtual. Bem-vindo à primeira feira virtual do livro em Brasil. Com vocês, a apresentação de embaixadora cultural embaixadora cultural do Brasil, Helena Carvalho. Adiante. Aí passou para mim. O certo era o boa tarde, bom dia, boa noite, porque nós temos até gente do Japão, de todo mundo, né? Mas eu não fiz isso. Eu peguei e parei. Isso aqui, o que é? Isso aqui, oh, é um pouquinho de Brasil, iaiá. Esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. E aí eu cantei o primeiro trechinho disso aqui, o que é dando início, bem-vindos à primeira feira virtual do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. As embaixadoras culturais chorando, maravilhadas, e a emoção, e elas falando, gente, eu não compreendo muito o que vocês estão falando, mas me emociona muito, muito, querida amiga. Você vê elas desesperadas, sabe? Apaixonadas, não entendiam muito, elas me pedindo orientação para falar bom dia, boa tarde. Muito, muito lindo esse movimento. E aí a gente vai e leva os nossos artistas para se apresentar internacionalmente nessa confederação. Comecei com sintonia, com o Saraúna. Fez 2 aninhos, estava bem novinho, mas sintonia, já estou há 4, 5 anos, né, com ele. Você é curadora do Salão de Sintonia Cultural, vai fazer agora em fevereiro. Acho que 4 anos. 4 anos. Nós somos no 3º ano, no 4º ano. Isso aí. E aí a gente leva para o virtual e é lindo demais a gente poder. E essa pandemia fez a gente ter esse encontro e parar no virtual e ter a oportunidade de levar os nossos artistas que estavam trancados dentro de casa, sem ter onde mostrar o seu trabalho, e aí começa a mostrar o seu trabalho internacionalmente. Essa confederação, que é essa feira, por exemplo, sabe quem se apresenta, que vende livro nessa feira? Chiquinha do Chaves. Chiquinha do Chaves, ela ainda é viva e ela vende o seu livro, uma menina de la Vila, acho que é esse o nome do livro dela. O filho do seu Madruga também lançou, inclusive me convidou. Eu tenho uma entrevista com ele, falando sobre a vida do pai dele, né, sobre o seu Madruga. Ele pediu à embaixadora do Chile que me convidasse para entrevistá-lo. Então eu tenho uma entrevista com ele de 1 hora e pouquinho, ele contando a história todinha da família dele. Olha só, o nosso país sendo reconhecido lá fora, eu sendo convidada para entrevistar um artista internacional, né? Município do nosso país, nosso Brasil. E é lindo demais. Então, a gente tem o lado ruim, mas o lado positivo bem maior. Agora vocês entenderam por que eu vim com a camisa do Dom Sarau, né? Que eu voltou no assunto da pandemia. A homenagem foi perfeita. Lígia é uma pessoa fantástica, uma mulher incansável. Eu não sei como é que ela arruma tanto tempo para isso. Não sei, você bebe água e se alimenta? Não. Nos eventos você bebe água, né? Mas essa pandemia teve esse lado totalmente sombrio, né? Mas com relação a aproximar as pessoas virtualmente, né? E outras pessoas conheceram outros artistas, enfim, abrangeu muito isso, outros países, outras culturas.
né? E como ele já falou, ajudou a salvar muitas pessoas de depressão, né? Desses confinamento terrível que teve aconteceu com a gente. Então teve-se alavancada no setor literário, com certeza teve, né? E toda mulher tem dois lados, né? E esse lado positivo, eu falo com muita cautela, né? Mas é o lado positivo de uma catástrofe, de um mal que ocorreu em todo o nosso mundo, né? Na nossa humanidade, né? Mas serviu até mesmo para aproximar algumas pessoas, né? E com isso teve um crescimento cultural, teve um crescimento intelectual. Foi como você falou com muita propriedade. Os pais conviveram mais com os filhos, os avós, os netos, netas, amigos, mesmo que virtualmente, né? Às vezes, como eu falava, eu estava na casa de Fábio, ó, o sarau hoje está no Canadá. Aí eu me ligava, liga no Zoom, liga não sei aonde, não estou conseguindo, está preocupação de participar. Aí teve até uma vez que eu estava deitado, não porque eu estava acamado por causa do doença, mas eu estava deitado em casa. Aí eu até lia uma poesia, ela passou, esse é nosso diretor do Sarau de Sintonia Cultural, Fábio Hartmann, e eu fui lá com a minha poesiazinha, né? Mas é muito legal, assim, entre aspas, muito legal esse envolvimento das pessoas, umas ajudando as outras, trazendo mais humanidade para o ser humano. Isso está faltando o ser humano. O ser humano precisa ser mais humano. E a pandemia, por esse lado, eu creio que nos ajudou a isso. Quando eu trabalhava, que exigia muitas alunas, elas estavam fazendo sofrer. Eu sempre dizia para elas o seguinte: o sofrimento é um mal necessário. Eu tive até uma aluna que foi para o Amazonas e ela sempre me mandava um cartãozinho e no final ela colocava: o sofrimento é um mal necessário. Que eu dizia para ela que eu as fazia sofrer, quando eu dizia não está correto, vai lá, refaz e volta. Porque quando a gente sofre, eu acho que a gente se reinventa para sair daquilo. Então eu digo, não adianta ficar chorando em cima do sofrimento. Se sofreu, você tem que mudar a sua visão sobre aquilo. E a pandemia foi um sofrimento, não digo que necessário, mas foi um sofrimento que fez com que as pessoas se reinventassem, que fizessem alguma coisa diferente. E é onde eu digo que naturalmente fez surgir ou ressurgir, não é isso? Aquilo que cada um tinha escondido dentro de si. E foi aquela produção, foi em artesanato, ou no escrito, alguma coisa teve que arrumar, ou até na própria culinária, vamos fazer doce para engordar, mas alguma coisa tinha que se fazer. E isso aí voltou, passou a se tomar café mais junto, passou a se conversar mais junto, e aquilo que eu disse antes, a família passou a conviver mais, não é isso? E fazer mais alguma coisa, né? Como minha filha chegava em casa, a gente ia fazer bolo quente, vai fazer o bolo quente para comer na hora. Então, são coisas, passou a se viver outros momentos, né? E se discutiu mais sobre as coisas. E aí passou a um conhecimento maior um do outro. E isso fez com que surgissem novas ideias e fosse aflorando coisas que as pessoas às vezes até desconheciam do que sabiam fazer. É verdade. E ficamos aí. Voltando aos saraus, os saraus continuam presencialmente e virtualmente. Né? A Lígia, por toda sua maestria, outros embaixadores, a Lígia está aqui, vou puxar a sardinha para a brasinha dela. Continua levando o nome do nosso município, São Gonçalo, além, mas se leva São Gonçalo, leva o nome do Brasil. Mas nós estamos em São Gonçalo, temos que falar do nosso município. Temos que romper fronteiras. Esse negócio de São Gonçalo, gente, é um celeiro de talentos em arte e cultura em toda a sua esfera. Sabe, temos químicos, físicos, farmacêuticos, escritores, poetas, sambistas, músicos, musicistas, tudo que você pode imaginar. Astrônomos, tudo. Exatamente. Então, se você for rodar por aí, nessas bandas que tem por aí, sempre tem um back vocal, ou então uma musicista, um músico representando São Gonçalo. Uma cidade de 1.200.000 habitantes que eu encho a boca. Eu sou gonçalense. E infelizmente aconteceu a pandemia, mas felizmente
a arte e a cultura se uniu e conseguimos aí de uma forma direta e indireta ajudar algumas pessoas. É isso aí. Digamos o seguinte, que a pandemia fez aflorar ou desfazer amores. Eu acho que aflorou mais o amor. Vamos falar de amor? É esse convite que eu ia fazer você. Esse convite que eu faria Apaga a você. fita com você. Já que fez aflorar e desfazer amores, não é isso? Então nós falamos então, sobre amor. Então nossa aula de conversa hoje vai terminar com amor. Vamos ver o que cada um tem a falar sobre isso. Lígia, você pode começar a falar sobre amor? Vou trazer aqui na minha primeira obra literária, que foi lançada na pandemia, que é o Dom de Poetizar. Dom de Poetizar porque eu acredito que a minha escrita não nasce pelo dom e não pelo incentivo. Você teve esse incentivo e eu começo a escrever pela dor. Quando eu perco foi a Cena, quando também da dor, me identifiquei bastante. Quando a Ayrton Senna morre, ele que é meu herói, me faz escrever. Então eu escrevo porque me doeu muito a perda do nosso herói. E Dom de Poetizar, porque é escrita também pelo dom e não pelo incentivo. Né? Por isso que nós temos que fazer de tudo para mudar, né, esse quadro. Temos mais incentivo os nossos jovens, as nossas crianças para escreverem, a lerem, né, a terem acesso mais à literatura. E não só por obrigação, como você falou, que lia livros por obrigação, né, e na pandemia porque queria conhecer mais profundamente essa obra. Então, que possamos não só ler por obrigação, porque faz parte do quadro, né, da faculdade, né, do quadro da escola, daquele ano que você está no ano letivo, mas que possamos ler mais para conhecimento, para sair, né, do nosso mundo, porque a leitura nos faz reviver momentos, situações, locais, viajar. Né? Então é isso, possamos mudar essa história, né, quanto antes. Então nós estamos falando do amor. Quero trazer esse aqui, o amor. Acima da raça, acima da cor, opiniões, modas, padrões, existe o amor. Não se ama a cor ou a raça, não é a sua opinião que me faz amar. Não é a moda ditada pela sociedade que me fez amar assim. Não olhei se esse seu padrão estava como da revista. Apenas o vi. E por um minuto, tudo ao redor parou. Fez muito mais sentido. Me deu norte, me encantou. O amor é a resposta para quem julga e exclui. Se o amor chegar, todos os dogmas são lançados ao chão. Pois só o amor prova que ter você é o que eu preciso. E nada mais importa. Após o amor, não existem padrões. Apenas o nosso mundo. Você, eu e o nosso amor. Essa é pequenininha. Temos até amanhã. Essa está na terceira da obra Nossas Estações. Só depois que você acabar. Sou o amor. Quando eu tropecei no amor, doeu demais. Custou cicatrizar. Foi difícil entender como tropeçar em algo belo poderia doer tanto. Quando eu encontrei o amor, quis conhecer. Me apresentei, me permiti saber um pouco mais desse sentimento. Quando eu me entreguei ao amor, foi intenso, profundo e mágico. Quando eu amei, tudo fez sentido, tudo ficou mais colorido, pois amar é ter o dom de se doar de forma intensa, única e infinita. Me tornei o amor. Sou o amor
nossas estações. Muito bom, mesmo. Teve uma que você falou pra mim, que virou música, vai dar um trechinho dela. Agora, meu Deus. Pode? Olha, vamos lá. Ai, meu Deus. Amor e música. Amor e Esse- de música. Isso, A música é o quê? Música é poesia. Esse poema ele foi musicalizado pela cantora Joyce Kelly. Eu sou o poema meu, musicado pela Joyce. Esse já se encontra em todas as plataformas digitais. É Domínio por Joyce Kelly. Agora ela mudou o nome artístico, é Joy, mas eu acho que ainda está registrado como Joyce Kelly. Então, se você quiser ouvir depois de cantar a música toda, não, só um pedacinho. Domínio. Meu deserto virou um rio quando seu amor exalou em mim. Meu duro coração se derreteu com a doçura da sua voz. Meus olhos mergulharam em um infinito quando fixou os seus. O corpo perdeu o controle, só me desce seu comando. Meu coração fica acelerado e ferve na sua presença. Meus pensamentos se confundem e se organiza o som da sua voz, ao som da sua voz. Meus olhos ficam hipnotizados ao te ver chegar. Você domina todo o meu, você domina todo o meu ser, você domina todo o meu ser, você domina. Só um pedacinho do campeonato. Domínio em todas as plataformas digitais. Muito bom. Muito bom. Vamos falar de amor, meu Deus. Não vou chorar. Toda hora eu choro, não vou chorar nessa hora. Então, esse poema eu fiz quando eu estava passando pelo mundo do samba, né, de composições autorais, inéditas, que foi um projeto que eu coordenei durante 9 anos aqui em São Gonçalo, que foi um projeto cultural Porto do Samba, onde a gente também tem DVD, tem CD, músicas cifradas pelo Iris Nascimento. Um abraço ao Iris Nascimento, grande compositor, né, cantor, musicista, né, fez um trabalho muito bom aí na música, ainda continua, ele tem um estúdio, né? Então, A música tocar, ele faz participação. Iris Nascimento. Então ele realmente ele trabalhou muito aí com a gente nesse projeto, cifrou todas as músicas inéditas, é um projeto, né? Ele só está um pouco parado, está ali, né? Vou tirar ele da gaveta, mas a gente teve que dar uma parada, né? Durante 9 anos aí fazendo um trabalho de levar as composições, eu celebro os Bambas, né? De levar composições inéditas, no qual eu me orgulho muito de ter sido coordenadora, junto com uma galera lá, né? Paulinho Freitas, que também é escritora aqui de São Gonçalo, muito bom também, além de ser compositor, Paulinho, Felipe Filósofo, né? Tem vários outros aí também, enfim, vários outros compositores, Preto Queiroz, Elmo Borges, enfim, uma infinidade de compositores que passaram pelo Porto do Samba. Nós temos 2 CDs gravados, composições autorais gravadas ali, né? Sacramentadas, gravadas, e ali um trabalho que realmente a gente fez, muito bonito projeto, e vinha assim pessoas de vários lugares também, e assim, era um projeto que eu, como professora de artes, nossa, isso eu preciso sair daqui, né, desse bairro, preciso fazer um projeto itinerante, preciso mostrar que as pessoas também, né, elas podem compor, elas podem cantar, e não deixar suas composições na gaveta, né, que muitas das vezes também os familiares nem conhecem, tá? Não sabem da existência, tá? Não sabem. Eu quero até deixar registrado Pela aqui. falta de apoio, de desconto. Muita coisa. Então, muita coisa. Então, tinha um padeiro, o apelido dele era padeiro, padeiro, né? Proibido ainda, graças a
a Deus. Tinha um zinho de violão que já faleceu, mas ele tem assim um acervo muito grande, umas composições ótimas, lindas assim. Ela que quando ele se for, aí vai ser divulgada, as coisas vão ser feitas. Teve um que partiu esse ano, que foi o Valdir Domingues também, ótimo compositor, mas infelizmente também câncer levou, foi esse ano. Chega para todos nós, não sabemos a hora. É verdade, Valdir Domingues também. Enfim, tinha uns 20 compositores com a gente no Culto do Samba. Um projeto que eu amei estar participando. Depois eu fui para coordenar lá o projeto, que é muito difícil. Também você tem uma mulher ali à frente do comando de 20 homens, mas graças a Deus ali todos ali com maior respeito, maior seriedade pelo projeto, né? E o mundo do samba te leva por lugares. E foi onde surgiu essa composição. Na verdade, uma composição que a Ana mesmo falou, que a música é a poesia, né? E foi um momento que realmente eu amei, né? Da forma que eu via, né? A questão do amor trazendo para a minha vida, para o meu momento ali também, voltada para a arte. Então, o nome do poema é Renascer. Confiei no inconfiável, respirei ares que não eram os meus. Me confundi, me perdi na imensidão de um abismo caloroso. Da aurora senti aspirar o ar de uma nova vida, confiança. Amadurecimento, talvez, me fez despertar, me alegrar para a vida outra vez. Suspiros e lágrimas sacramentaram o meu ressurgir. Em têmperas, em tempo, me fiz aparecer. No despertar do entendimento, simplesmente o renascer. Vamos aqui, a Nilson. Olha, gente, eu não escrevi nenhum livro, mas me atrevo de vez em quando a escrever algum texto, Que tem uma vontade. poesia. Tem vontade, a gente pega uma canetinha, uma folha de papel e a gente vai ali escrevendo, né? Quando a Ana me convidou para participar aqui com vocês, eu fiquei assim um pouco na dúvida, porque eu sabia que eu ia estar entre pessoas como a Lígia, como a Adriana, o Rato, e com a própria Ana Cecília, que a gente já se conhece, não vou desde criancinha, entendeu? Sei que ali, Digamos da assim, forma... são 66 anos de amizade. Entendeu? Pouquinho, é uma pessoa assim que eu conheço desde que nós éramos criança, passando ali para a nossa adolescência, e sempre foi essa pessoa assim, como a Adriana citou e se emocionou, né? Também aí no outro programa, né? Falando sobre ela, sobre a garra, sobre a vontade de estar sempre ali lidando com alguma coisa, dando força para as pessoas, sabendo amar de verdade. É uma pessoa que eu amo de verdade há muito tempo, e essa nossa amizade vai pela eternidade afora, sabe? É um amor de sempre. Eu às vezes costumo dizer que somos irmãs, mas de núcleos diferentes, mas não somos irmãs de sangue, mas somos irmãs da vida, né? De alma, vida. Deusa diz que eu sou irmã dela, e você diz que eu sou o quê de você? Então tá bom. Eu sou tia. Eu sou sua tia. Minha mãe é tia. E nesses anos todos, a gente tem participado sempre uma da vida da outra, sempre se... porque o amor, eu acho que ele é composto em 50%
de respeito, né? De respeito ao outro, de consideração, de saber que o outro não é obrigado a gostar do que você gosta, né? E outras coisas mais. E chegamos ao ponto de somos quase parentes, porque o meu filho se casou com a sobrinha dela. Então, tá tudo em casa. Então a vida continua e nós continuamos aqui, né, sempre juntas. Conversamos muito, né, sobre a vida, sobre as coisas que nós superamos, tanto ela quanto eu, que nós viemos assim de família que não tinha tantos recursos, mas o amor de meu pai era transformado numa coisa que ele disse para todos os 5 filhos: o estudo que eu não tive é a herança que eu vou deixar para vocês. E isso é uma forma de amar, né? Foi o que a mãe também fez. Foi o que a nossa família fez com a gente, né? E estamos hoje aqui, conseguimos superar problemas, conseguimos ir em frente. E isso eu considero que é uma forma de você superar as coisas, é você se amar. É você querer para você o melhor. Quando você quer o melhor para você, você também quer isso para o outro, né? E isso, ninguém pode dar o que não tem. Então, quando você tem amor, quando você faz as coisas com amor, você vai encontrar uma retribuição disso nas outras pessoas também, né? E assim a gente vai seguindo, vai tocando a vida, vai seguindo em frente e vai conseguindo repartir, né, esse amor. Quanto mais, é uma coisa que quanto mais a gente reparte, né, mais a gente tem, né? Isso aí, inclusive, no momento da minha vida que eu não sei se estaria aqui hoje, tive dúvidas, há quase 5 anos atrás, se eu estaria aqui hoje ou não. Ela ficou do meu lado na hora que eu mais precisava, e me dando força, e vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Graças a Deus. E tenho certeza que qualquer coisa que aconteça comigo, eu posso contar com ela. Com certeza. A qualquer hora. Com certeza. Tá? Que a gente, o amor, a amizade, não é só em momento que está tudo bem, né? É a hora que a gente vai ver que alguém gosta da gente, é a hora que a gente precisa do apoio, precisa do ombro amigo, seja com que problema que a gente tiver. Então, de vez em quando, eu gosto de pegar o papel e a caneta e se aventurar. E me aventurar a escrever alguma coisa. Agora vem. Então, além de ser com um pincel nas telas, né? Que também é uma forma de você expressar, né, o que está dentro, o amor, a forma que você vê a vida, né? Então, eu gosto também de usar a caneta também. Então, aqui, essa poesia minha, ela fala sobre várias coisas que levam ao amor, que fazem parte do amor. Então, o título, eu dei aqui o título de Cantar Meu Canto. Nos cantos do meu cantar, também canto bem te vi. Só que o som que vai escutar é: como é bom te ver aqui. Nos cantos do meu cantar, também canta um sabiá, que veio para te encantar com histórias que vou contar. Nos cantos do meu cantar, também canta um canarinho, que veio para desfrutar do aconchego do meu ninho. Nos cantos do meu silêncio, muita paz, suave como lavanda, acolhendo as rolinhas em seus ninhos em minha varanda. Nos cantos do meu cantar, também voa um beija-flor, tentando no mundo espalhar alegria, cor, calma e amor. Nos cantos do meu cantar, quanta fé, esperança e gratidão, sonhos realizados e a realizar, muita paz, amor e paixão.
Nem me atrevo. Eu posso ir embora mais cedo, não? Pri, posso ir embora mais cedo, não? Não, a fraterna não quer que você vá embora, não. Vocês querem que ele vá embora? Não! Bom, eu sou pai, né? A gente realmente só sabe o amor de pai quando é pai. Eu nunca vou saber o que é ser amor de mãe. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu sempre digo, eu digo isso pra minha filha, digo pra todo mundo, só se conhece o verdadeiro amor quando se tem uma criança para amar. Então, eu não imagino, mas eu nunca vou saber toda a sua essência, o que é ser mãe, o que é ter amor de mãe. Mas, em 2014 eu fiz um texto. Né? Interessante que no dia que eu fiz esse texto, no dia seguinte minha mãe faleceu. Mas vamos lá. Amor de mãe. Te concebi em meu ventre, lhe dei amor, carinho, afeto. Você cresceu amado, amando. Tudo que fiz foi por amor, o puro amor. Quantas lições de vida, da vida em vida. Quantas lições de vida traz em ti. Você tem em ti uma parte de mim. Tudo que fiz foi por amor, o puro amor. Nos separamos em vida, mas sempre estive em ti, presente em ti. Nos momentos de angústias ou nos momentos felizes, sempre estive em ti, presente. Você traz em ti uma parte de mim, o amor, o puro amor. Tudo que fiz foi por amor, o puro amor. Hoje se faz um grande homem, um grande orgulho, trazendo em ti lições de vida vencidas, transbordando esperanças e luz por onde andas, por onde caminhas, transbordando amor, o puro amor. Você traz em ti uma parte de mim, e sempre estive presente em ti, nos momentos de angústias e de alegrias. Tudo que fiz foi por amor, o puro amor. Sempre estive em ti, sempre estarei em ti. Obrigado mais uma vez. Já vou meter segundo aqui. Obrigado, Ana, pelo convite. É uma honra estar perto aqui de mulheres Lindas. inteligentíssimas, lindíssimas, que declararam aqui o seu amor pela humanidade, o amor pela outra, 50% de respeito e muito mais, tudo que a gente ouviu aqui. Obrigado por tudo. Quando se fala de amor, existe uma extensão muito grande. São várias as formas de se amar. Pode se amar a qualquer pessoa, pode se amar no momento da vida, amar o homem, amar a mulher, a criança. Existem muitos tipos de amores. Isso aí é difícil, mas eu acho que todos nós somos capazes de amar. Disseram que era loucura te amar em silêncio, que não se ama sem tocar, abraçar, beijar. Mas quem disse que isto não é amar? Amar é viagem interna, é fazer, viver, reviver a mistura de emoções. É misturar alegria, anseios, desejos, sonhos. Amar é potencial máximo de cada ser. Ama o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o pai, a mãe, o ancião. Não se ama o que é perfeito, simplesmente se ama. E como não se escolhe a quem se ama, talvez, quem sabe, loucura seria dizer que te amo. Eu vou pedir aqui, desculpa aqui, na verdade foi em 2005, né? Me ofereceu em 2005. Bom, está tão triste. Então, vamos lá. E assim, mais uma vez, nós terminamos uma roda de conversa
E eu só tenho a agradecer a vocês, que a cada momento que nós fazemos uma roda de conversa, a gente evolui como ser humano, evolui no pensar, evolui no sentir, e estamos aí renascendo também. Estamos assim, descobrindo coisas novas, sentindo novas emoções. Eu só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigada pela participação tão rica de vocês nesse projeto Sonhando em Poesia, que aqui não se encerra, nós vamos continuar com ele. Esse projeto de hoje, como eu já disse no início, ele foi contemplado no edital de chamada emergencial de premiação número 1 de 2023, Literatura Resiste, Rio de Janeiro. Então, nós vamos existir da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente só pode dizer com tudo isso: literatura resiste, cultura resiste, poesia e sonhos resiste. E vamos continuar. Muito obrigada a todos vocês. E nós teremos outras conversas e vamos continuar com o nosso projeto. E espero que a plateia, na próxima vez, volte novamente para participar, nos contemplando com a presença e com essa participação. Obrigada a vocês também. Obrigada. Obrigada.